paz do Senhor Jesus. Por que nós falamos a paz do Senhor Jesus? Por que nós falamos? Porque ninguém tem o poder de dar paz. Como sempre eu falo a mesma coisa nesse vídeo. Ninguém tem o poder de dar paz para um casal. Ninguém. Neste mundo de horror, esse mundo tenebroso, esse mundo de horror, é só Jesus Cristo, só Jesus que dá paz para um casal e para uma família. O nome que eu vou fazer nessa pequena estudo, que na verdade eu ensino, eu vou colocar o nome assim: o casamento é um só. O casamento é um só. É o meu nome. Sempre eu faço aqui nesse, como sempre eu falo, neste lugar, que é na minha casa, aqui neste quarto. Não coloco, como sempre eu falo, outra coisa atrás, porque eu estou usando de mentira. Então eu gosto de fazer só aqui, esse é o meu lugarzinho. A paz de Jesus, já falei. Então vamos começar aqui. Pega a sua Bíblia. Esta é a minha esposa amada, Pedrina, que o Senhor Jesus me deu. Um dia, o nosso casamento estava sendo destruído. Satanás estava acabando com o nosso casamento. Um dia. Mas um dia, lá na igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Rio Doce, Tucuruvi, uma serva de Deus que chama Sônia, cheia do Espírito de Deus, uma mulher de Deus crente de verdade, que hoje muitos falam que é, né? Mas tem aquela João Batista. Aí eu morava lá em Tucuruvi, na rua Góes de Araújo, parada inglesa, e um dia ela foi lá. O Senhor Jesus mandou ela ir lá. Nosso casamento estava quase sendo acabando, mas Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque o amor de Deus não tem como explicar, não existe no mundo o amor de Deus como explicar, não tem como. Um dia ele disse: vinde a mim, Carlos e Pedrina, vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí ele disse para mim e para minha esposa, ele disse também, Jesus, para o mundo inteiro, mas aquele que se quiser. Ele disse, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Não foi assim? Pega a sua Bíblia e lê. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus disse, vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse para o mundo inteiro e para mim e para minha esposa. E a Bíblia diz na primeira carta de João. Pega a sua Bíblia aqui, ó. Pega a sua Bíblia na sua casa e lê. Primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 8, como sempre eu falo. Eu fiz até um vídeo. O Senhor Jesus veio para quê? Jesus veio para destruir toda a obra de Satanás. Jesus veio para acabar, para desfazer toda a obra de Satanás. Hoje tem milhões de casamentos sendo destruídos. A Bíblia diz que Satanás veio para quê? Matar, destruir e roubar. João capítulo 10, versículo 10. Muitos falam que não é Satanás, mas é. Satanás veio para quê? Para destruir, matar, roubar e pegar casal, separar casal. Colocar mãe contra filho, filho contra mãe, marido contra esposa. A primeira coisa que ele quer é destruir a vida de um casal e destruir a vida de uma família. Mas um dia ela pregou a palavra para mim. Ela pregou aqui, olha, ela não pregou religião, ela pregou esta palavra. O nome dela é Sônia. Se um dia estiver vendo esse vídeo, Sônia, você liga para nós, porque eu estou orando para você até hoje. Eu e a minha esposa Sônia, nós estamos orando para você até hoje. Você lembra de nós? Você trabalhava como enfermeira no Hospital do Vergueiro, e você era uma enfermeira. Você foi lá na Góes de Araújo, Parada Inglesa, e a nossa vida estava destruída.
E a Sônia, que é uma crente de verdade, chegou lá e pregou a palavra. Ela só falou de Jesus. Ela não falou de mais nada, só Jesus. A palavra religião significa estar desligado ou desligar-se. Como sempre eu falo, no mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Ninguém vai libertar, ninguém vai levar para o céu, ninguém. É só o nome de Jesus. O ateu não acredita, o incrédulo não acredita, só acredita aqueles que são espirituais que é crente. Só aquele que levanta a mão e aceitar Jesus como Salvador. Quando você aceita Jesus de todo o seu coração, levanta a sua mão, você fala: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Aí o Espírito de Deus vai habitar em você. Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, ele não fala? 1 Coríntios 3,16, Paulo fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Depois eu vou fazer um estudo, vou colocar o nome assim: o que significa nascer de novo? É João capítulo 3, eu vou fazer. Vamos ler aqui, vou ler só duas passagens só duas passagens. Só essa passagem já basta tudo. Mateus capítulo 19, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vou ler só esse. Você vai complementar? Tem que ser desejo. Eu salvo o Senhor, papai do Senhor. Eis-me aqui, contando, o que Deus fez na nossa vida. Eu já estava para separar, mas o Senhor chegou na nossa vida, nos uniu mais e mais, e com muito mais amor. Isso é que é Deus, isso é que é o Deus que eu sirvo. Eu louvo a Deus de estar na presença dele. Não tem coisa melhor, é servir a Deus. Você tem paz e você tem um Deus que cuida de você todos os momentos da tua vida. É muito bom servir a Deus. Hoje nós temos paz, hoje nós somos mais felizes, entendeu? Então é muito bom. Serve esse Deus, que você vai ver como é bom servir a Deus. E assim eu agradeço a todos. E desejo um bom ano para todos. Boa noite. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Vamos ler Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Vamos ler Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Então leia a Bíblia. Você fala: eu não entendo. Leia Tiago capítulo 1, versículo 5. Está escrito, fala assim, Tiago, cheio do Espírito de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: se algum de vós tem falsa sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá liberalmente se lançar em rosto. Provérbios capítulo 2 fala assim, clame por sabedoria. Então você pede sabedoria, clame por sabedoria, para você entender essa palavra. Que essa palavra não tem dinheiro que paga. Não existe dinheiro no mundo que paga. Passa, vamos ler aqui. Mateus capítulo 19. Pegue a sua Bíblia. Sempre eu falo a mesma coisa. Se você for comprar uma Bíblia, você compra essa aqui, tá vendo? Bíblia de Estudo Pentecostal. É a Bíblia que eu mais amo. Mas tem que ser corrigida, viu? Corrigida é melhor. Para quem é novo convertido, não é bom ler atualizada não. Então vamos ler aqui. Lê aqui, pega aí. Pega a sua Bíblia. E eu vou citar uns versículos. É só versículo, mais nada. Não vou falar de religião, não vou falar de nada. Vou falar só de Bíblia e de Jesus Cristo. O único que tem todo o poder de entrar numa casa e mudar o ser humano.
e dá paz para um casal e sua família. É Jesus. Estou olhando aqui porque eu não vou fazer muito tempo não. Vamos ler aqui. Pega sua Bíblia. Olha Jesus. Mateus capítulo 19. Vou ler só poucos versículos. Assim, Mateus capítulo 19. O título fala assim, ó. O título, Mateus capítulo 19. O título fala assim, acerca do divórcio. Quando você lê no livro do Velho Testamento, Malaquias, pega a sua Bíblia e lê. Não deixe ser enganado, não deixe. Malaquias capítulo 2 e versículo 16. Malaquias, se você não sabe, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, é perto de Mateus. Quando você pega o Velho Testamento, aí é o último livro do Velho Testamento, aí já é encostado no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus. Quando chega Mateus, aí já é Novo Testamento. Muitos já sabem, se você não sabe, você está aprendendo agora. Então, em Malaquias 2,16 fala assim, ó, Deus aborrece o divórcio. Deus repudia, detesta o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 6. Depois nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 7. Vou ler aqui, ó. Mateus capítulo 19. Vou ler do 1 até o... só até o 11. Mateus capítulo 19, do 1 até o 11. Está escrito a palavra poderosa do Senhor Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia, dirigiu-se aos confins da Judéia, glória a Jesus, além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Que as pessoas vão seguir quem, né? Seguir quem? E seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Esses daí, ó, hoje estão lotados, viu? Sabe aqueles que batem de porta em porta? Hoje é esses daí. E aqueles que andam na rua de 2 em 2, esses daí, viu? Que blasfema contra o nome de Jesus e fala que o inferno não existe. Todo aquele que fala que o inferno não existe vai morrer e vai para lá. Quando ele estiver lá, aí ele vai acreditar, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá? Versículo 2. E seguiram-ne muita gente e curou-os ali. Versículo 3. Então chegaram, glória a Jesus, então chegaram ao pé dele, de Jesus, e os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tende lido que no princípio o Criador? Presta atenção. Eles queriam sempre tentar Jesus. Sempre. Como vai tentar o próprio Deus? Como vai tentar? A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 20. Fala assim, Jesus é o único Deus. Glória a Jesus e o verdadeiro Deus. Aquele que nos deu entendimento para nós entendermos o que verdadeiro estamos. Isaías, como sempre eu falo, Isaías capítulo 9, versículo 6, há 2.700 atrás, Isaías cheio do Espírito de Deus, ele falou, Isaías 9,6, o seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, eles querem sempre tentar, não tem como, né? O próprio Deus. João capítulo 6 fala, Jesus olhava e já conhecia todos os pensamentos. Tudo que você pensa, Jesus sabe. Então, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar sua mulher? Por qualquer motivo? Eu vou ler primeiro e depois eu explico um pouquinho, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? Deus não fez Adão e Ivo.
Não fez. Deus fez Adão e Eva. Então, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tende lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Versículo 5. Ele disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mas é homem e mulher. Não é homem, mulher, mulher. Aqui está escrito, é homem e mulher. Homem e mulher. Presta atenção. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Versículo 7. Dizer-lhe eles: então por que Moisés mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Vou ler primeiro, depois eu falo um pouquinho. Versículo 7. Dizer-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 8. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, glória a Jesus, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou vice-versa, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Dizer-lhe então os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar? Aí Jesus falou, né? Ele, porém, lhe disse: nem todos, vou explicar essa palavra, hein? Nem todos. Versículo 11. Jesus falou, ele, porém, lhes disse, falou para o discípulo: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Versículo 11. Vou ler rapidinho, vou falar, explicar um pouquinho, vai para 1 Coríntios, capítulo 7. Eu já falei, né, Malaquias 2,6, que Deus aborrece, Deus detesta, aborrece, repudia o divórcio. Para acontecer com Jesus nesse discurso, versículo 1, Jesus no discurso saiu da Galileia, dirigiu-se ao confim da Judeia, além do Jordão, e seguiram muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tende lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Como sempre eu já falei, Deus não criou Adão e Eva, Deus criou macho e fêmea. No versículo 5, ele disse, portanto: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Hoje, nesse momento que eu estou falando essa palavra aqui, agora, muitos estão se separando, muitos. Eu sei que, em primeiro lugar, eu vou falar, é difícil. Muitos casos é difícil, não culpa ninguém, é difícil. A Bíblia diz no Salmo 95, e versículo 6, ouvinte, e adoremos, e prostremos-nos, e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então é assim que se resolve o seu casamento. Vou te dar uma receita, presta atenção na receita. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tá vendo? Presta atenção. É uma receita poderosa. Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha, Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai em secreto, que o teu Pai em secreto te ouvirá e te recompensará publicamente. E assim, fala igual Paulo de Tarso, Efésios 3,14. Paulo fala assim, eu me ponho de joelho
diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o seu casamento resolve é assim. Jeremias 33:3. Isso te dou a receita para Jesus entrar na vida de vocês. Não é para separar, não é. Se aquele que mais ama o outro tem que lutar. Eu e a minha esposa, quase nós separamos. Eu e a minha esposa. Meu nome é Carlos, eu sou presbítero do Ministério do Belém. Moro aqui em São José do Campo, como sempre eu falo, uma cidade que eu amo muito. Morei muitos anos em São Paulo. Então, a nossa vida ia para ser destruída. Faz mais ou menos 32 anos. Não estou lembrando mais ou menos. De 30, 32, 33, por aí. Eu sou a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Meu casamento era para ter destruído. Mas desses 30 anos, 32, 33, eu e a esposa, amada Pedrina, nós só temos paz. Nunca mais nos brigou. Mas a nossa vida era assim, viu? A nossa vida era um querendo matar o outro. Era um querendo bater no outro, querendo bater, dar murro. Era só briga. A minha esposa bebia, eu fazia uma das coisas erradas, né? Mas um dia, Jesus enviou a sua serva, que chama Sônia, lá na parada de igreja, nós morávamos lá, enviou ela lá. E ela entrou na minha casa, ela não falou nada. Ela só falou de Bíblia e de Jesus. Ela falou assim, eu tenho um Deus que pode dar paz para vocês. É Jesus. Ela mostrou para mim quem era Jesus. E a partir desse dia, eu com a minha esposa, era o primeiro a chegar na igreja. E até hoje, nós dois, é a mesma coisa. Nós somos o primeiro a chegar na igreja. Nós era o primeiro e o último. Mas a nossa vida é calo no joelho. Calo no joelho. A minha esposa é mulher de oração, uma varoa valorosa, uma serva de Deus e alma. Do jeito que a minha esposa se veste, na igreja, na rua, aqui, se veste como crente, do mesmo jeito. Jesus transformou a minha esposa da água para o vinho. E nós não brigamos. Nós sempre temos umas coisinhas assim, né? Um tem um gosto diferente do outro, né? Eu gosto daquilo, mas são coisinhas assim à toa. Mas nós não brigamos. Porque Jesus nunca deixou. Porque nós aceitamos Jesus, nós levantamos a mão de verdade. Então essa receita que te dou. Põe o joelho no chão. Você quer derrotar Satanás? É joelho no chão. É lógico que a primeira coisa é buscar Deus. Colossenses 3:1 fala, procurar primeiro o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Então procura o reino de Deus primeiro, não se separa, no nome do Senhor Jesus. Se você está ouvindo essa palavra, não se separe, lute por ele ou por ela, tá? Fala assim, e diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7. Dizer-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Quando você lê Mateus capítulo 5 e versículo 8, Moisés não fala, é olho por olho, dente por dente, mas isso era a lei de Moisés. Moisés, nos 10 mandamentos, quando ele estava no monte, então olha eu explico, quando ele estava no monte, Deus não foi assim, Deus deu para ele os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos não fala, não matarás. Mas quando ele desceu, ele já permitiu as pessoas matar um outro, que as pessoas estavam adorando, estavam se prostituindo e adorando bezerro de ouro. Mas não é só bezerro de ouro não, a Bíblia diz que uma estátua não é para adorar. Paulo fala, fugir da idolatria. Isso aí aconteceu com nós. Jesus deu paz para nós dois, nos libertou de tudo que não presta e da idolatria, de tudo que não presta. Então, o versículo 7, eles falam, dizer-lhe eles, então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, repudiar-lhe, mas foi pela dureza do coração de Moisés. É a dureza do coração de Moisés. Versículo 8, e disse-lhe ele, presta atenção no versículo 8, estou lendo Mateus capítulo 19, presta atenção no versículo 8,
lê sua Bíblia. Fala assim, o seu pastor prega isso? Essa é difícil, né? Hoje, os pastores da igreja pregar isso está difícil, né? Disse-lhe por ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Tá vendo? Jesus disse, ao princípio não foi assim. Versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou vice-versa, e casar com outra, é vice-versa, estou falando, comete adultério. Estou vendo o 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Dizer-lhe seus discípulos, se é assim a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar? Mas esse aqui que eu quero falar um pouquinho. Aí nós já vai para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Presta atenção que isso aí aconteceu comigo. Versículo 11. Ele, porém, Jesus, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quer dizer? Só pode receber aquele que foi concedido. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor Jesus, ele já sabe. Ele sabe do seu coração, ele sabe do coração do casal que quer separar ou não. Ele sabe aquele que vai lutar pela sua salvação, vai lutar pelo seu casamento. Ele sabe aquele que vai aceitar essa palavra. Aquele que vai aceitar essa palavra, Jesus, ele sabe. Porque hoje em dia, assim, né? Sempre para rogo-te para excusar, assim, não desculpa. Então, a pessoa só fala assim, não deu certo. Essa é a desculpa do ser humano, né? Porque não quer orar, não ora e não busca Deus. Então, que coisinha, fala, não vou separar, que não deu certo. Mas se você separar, presta atenção, se você, glória a Jesus, se você separar e procurar outra ou outro, não vai dar certo. Entendeu? É a mesma coisa. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Pode arrumar outro, aí o outro não vai dar certo. Arruma outro, não vai dar certo. E assim vai indo, não vai dar certo. Então você tem que lutar pelo seu casamento. Mas se os dois se amam de verdade, né? Porque se não amar, não adianta nada. Eu amo a minha esposa amada cada dia mais. Eu já estou com 77 anos. Nós fizemos caminhada junto. Praticamos um pouco, lá no parque, fazendo um pouco de esporte. E agora, ontem ela fez 70 anos. Mas é uma mulher que ora sem parar de madrugada. Então essa palavra é só para aquele que vai aceitar, só. Vamos lá para primeiro. Licença um minuto, me arrumar aqui. A Azul tem as roupas perfeitas para o seu verão. E eu ouvi falar que tem promoção na loja. Blusa, vou... Perdão, é porque esse comercial é terrível. Sempre coloca um fundo musical, é 1 hora. Porque aqui já estava ligado, já tinha passado 1 hora. Eu gosto muito desse fundo musical. Vamos ler aqui, 1 Coríntios.
Pega a sua Bíblia e lê. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 7, Novo Testamento. Eu olhar a hora lá, passou 30 minutos, eu vou parar. Não quero ir muito não. Fala assim, resposta e pergunta acerca do casamento. Aí eu queria dar menos, mas já passou 30 minutos. Resposta e pergunta acerca do casamento. Ora, vamos ler só até o 17. Ora, quando as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no da mulher. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vós aplicar a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Esse aqui eu vou explicar um pouquinho. Eu queria dar assim menos, mas eu vou explicar um pouquinho. 6. Digo, porém, isso, como que por missão e não por mandamento. Porém, quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo falando, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que ele é bom que se ficarem como eu, mas se não pode conter-se, casem-se. Versículo 9, porque é melhor casar do que abraçar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor Jesus, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Versículo 11. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porém, nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Porque de onde sabe a mulher salvará seu marido? Ou de onde sabe o marido salvará sua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou e o que ordenou, que ordena em todas as igrejas. Só até aqui o 17. Já passou 34 minutos, então só vou explicar só mais ou menos rapidinho. Ele fala assim, vou falar aqui, o 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos, para que Satanás vos não tente pela vossa continência. Quando a Bíblia fala sobre Caim, Gênesis capítulo 4, não fala? Gênesis capítulo 4, versículo 7, fala assim, que o pecado jaz à porta. Então a tentação sempre vai ter. Quando fala não vou defraudeis, quer dizer que é para respeitar. Um é para respeitar o outro. Hoje tem muitas pessoas que é machão, né? Ele não respeita a mulher. E se a mulher for fazer com ele a mesma coisa, aí ele mata ou quer matar, né? Ou xinga a mulher. Mas os dois é um só. Então, um tem que respeitar o outro. É a mesma coisa. Um tem que respeitar o outro. E não subestima o diabo. Porque o diabo ele veio para separar.
para separar o marido e esposa e acabar com a família. Em algum tempo para vos aplicar a oração. Então, em primeiro lugar, a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que Paulo quer dizer? Que é a palavra incontinência. Ele fala aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 5. O que ele quer dizer? Fala assim, o que significa a palavra incontinência? O seu pastor ele explica? Fala assim, ó, eu até marquei aqui para mim não esquecer. Presta atenção. Depois você marca aí, marca e escreve no papel. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. O que significa a palavra incontinência? Presta atenção. O que significa a palavra incontinência? 1 Coríntios 7, 5. Presta atenção. Falta de autocontrole. Tá vendo? Domínio próprio ou moderação, especialmente em relação a desejos, paixões e apetite, com luxúria ou raiva ou gula, levando a falhas morais, tá vendo? Levando a falhas morais, desvio da vontade de Deus e enfraquecimento da vida espiritual. Tá vendo? Presta atenção. Cuidado para que não caia nas astutas ciladas do diabo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, não fala? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Fala assim, para que não caia nas astutas ciladas do diabo. Não subestima o inimigo não, viu? Não subestima o inimigo. Ele fala assim, aí Pedro fala também, cuidado com os seus ardis. 2 Coríntios 2,10. Ele fala, cuidado com os seus ardis. 2 Coríntios 2,10. E versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Leia e preste atenção. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Leia e preste atenção. Tá vendo? Então, tudo, a nossa vida, tudo é se quiser. Eu vou terminar. Jesus, ele falou assim, em Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Ele disse para um endemoniado lá, fariseu, saduceu. Ele falou assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matasse os profetas e apedrejai os que são enviados. Quantas vezes, presta atenção, quis, tá vendo? Quantas vezes quis eu juntar os seus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, e tu não quisesse, tá vendo? Não quisesse. Aí Mateus 16, eu li, foi Mateus 23, 37. Agora Mateus 16, 24, fala assim, ó, Mateus 16, 24. Então disse Jesus ao seu discípulo, se alguém quiser, tá vendo? Sempre ele fala, se quiser. Se alguém quiser, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Lucas 13, 34. Isaías capítulo 1. Pega sua Bíblia e lê. Eu vou terminar. Isaías capítulo 1, versículos 19 e 20. E Apocalipse 22, 17. Fala assim, Apocalipse 22, 17. Fala assim, venha e toma da água da vida, que é Jesus, né? Ele fala, se quiser. Então, tudo é se quiser. Vou parar, já deu 39 minutos. Então, não deixa o inimigo destruir seu casamento. Não deixa. Marido, se você ama a sua esposa, lute por ela em oração. Ou vice-versa. Esposa, se você ama seu marido, lute por ele. Lute. Ou vice-versa. Marido e esposa, não deixa o inimigo destruir o seu casamento. A primeira coisa que o diabo quer é destruir casamento. Então, tudo isso que ele quer.
Ele quer que as pessoas não acreditem que existe inferno, que é real. Então ele não quer. Ele não quer que as pessoas não acreditem que o arrebatamento vai ser primeiro. Ele não quer. E a primeira coisa que ele quer é destruir casamento. Colocar marido contra esposa, vice-versa, filhos contra irmão, contra pai e mãe. Então é isso que ele quer, né? Então Jesus, ele consertou o meu casamento. Mas sabe como foi? Nós chorava de dia e de noite. Nós orava horas e horas. Eu e minha esposa amada. De madrugada nós oramos junto. De madrugada eu e minha esposa. Nós oramos junto no chão, prostrado no chão, abraçado. É assim que você vence, de joelho no chão. Quando um casal junto, abraçado, ora, aí sim, aí que ele vai sair correndo, tá? Guarda essa palavra no seu coração e lê a Bíblia. Jesus te ama.